Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal Igor Maqueira, Meio Ambiente e Clima. Muito obrigado pela sua presença, de verdade. Bom, hoje eu vou abordar um assunto, né, que tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado porque a IUCN colocou, né, para quem não sabe, essa sigla aí, IUCN, portuguesando, é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Aquela que falou que só faltava só faltava entrar em extinção areia e baratas aqui no planeta Terra. A União Internacional para a Conservação da Natureza, conhecido pelas siglas UICN e UCN, é uma organização civil dedicada à conservação da natureza. O problema, pessoal, são os exageros. São os exageros. E também essas profecias, esses prognósticos, melhor dizendo, que essas organizações colocam. Mais uma vez aqui eu colocando dados fantásticos da Susan Krugman, que é uma das melhores, se não a melhor, na minha opinião, a melhor especialista nessa área para abordar, né, zoóloga, para abordar essa parte dos ursos polares. Já comentei aqui alguns artigos dessa senhora. Espetacular o trabalho que ela faz em partes de publicações, estudos, tá certo? E o link já está na descrição para vocês acessarem. E vocês podem verificar que essa previsão, esse prognóstico, como estão os ursos polares 15 anos após a divulgação desses dados que praticamente quase que a IUCN colocou uma confirmação, quase que foi uma confirmação praticamente, que os ursinhos lá iam ficar extintos, né? Na realidade, dados recentes mostram que essa previsão gerou uma confusão em massa para o público em geral. Né? Para o público em geral. Só para vocês terem uma noção, o Polar Bear Specialist Group foi criado em 1968. É uma unidade internacional para a conservação da natureza, né? A IUCN. Aí desenvolveram aquela lista vermelha, lembram que eu publiquei isso? Eu publiquei isso aqui no canal já tem um tempo, de espécies ameaçadas e etc., perigo de extinção. E não só eles, como vários grupos ambientalistas colocam essa parte de catastrofismo de extinção e querem culpar sempre mudanças climáticas, aquecimento global, essa coisa toda. Aí teve um tratado internacional em 73, em 73, para a proteção dos ursos polares da caça não regulamentada. Um problema seríssimo, realmente. Os ambientalistas parecem esquecer desse grande detalhe que foi o que causou a queda no número da população de ursos polares, melhor dizendo, que foi justamente essa caça indiscriminada, não regulamentada e etc. Um horror. Isso foi submetido há décadas. Aí, os ursos polares eles foram listados pela primeira vez em 82 como vulneráveis pela IUCN, uma categoria equivalente assim a ameaçados lá nos Estados Unidos. Eles permaneceram nessa categoria até 96,
quando ficou claro que o número de ursos polares havia se recuperado substancialmente. Aí, devido à recuperação da população, o status do urso polar mudou para menor risco em 96, agora conhecido como menor preocupação, e permaneceu lá por 10 anos. Colocaram os ursos polares foram salvos. Aí alguns membros, por exemplo, da PBSG e outros órgãos, outras ONGs, etc., eles não ficaram satisfeitos com esse fato, de ser classificados como menos assim vulneráveis. Aí em 2005 eles recomendaram à IUCN que os ursos polares voltassem a ser vulneráveis, com base no declínio da população que se esperava, a perda de gelo marinho, etc. Aquela coisa toda, ligando ao aquecimento global. Inclusive o relatório da ACIA, ACIA, aportuguesando aqui, ACIA, da ACIA em 2005. Então, essa avaliação apenas refletia uma opinião dos membros da PBSG sobre o que poderia acontecer no futuro. Isso é citado por Ars et al. Em 2006 e pela doutora Susan Crookford em 2019 e também em 2017. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Se basearam, mais uma vez, em opiniões e informações de modelos climáticos, que informavam que esses números iam diminuir em 30% nos próximos 45 anos. Aí colocaram até o caso do hipopótamo comum também, com base em declínio real, e etc. Então, por isso, seriam listados, eu estou contando para vocês aqui, de onde surgiu, o que levou, e a realidade que se encontra hoje, eu vou mostrar para vocês. Então, ao invés de se basearem no mundo real, como se fosse, não, existe um declínio real. Não, ficou baseado muito mais numa profecia. Isso saiu até na World Environment, da nbcnews.com. Isso tem os links aqui, eu já deixei na descrição. E o mais chocante disso tudo é que uma razão por detrás desse grupo da PBSG de elevar os ursos polares à categoria de vulnerável foi sem dúvida o conhecimento de que no início, lá de 2005, 3 grupos ambientalistas ativistas, que foi o Centro para a Diversidade Biológica, o Greenpeace e o Conselho de Defesa de Recursos Naturais, eles entram com uma petição para listar ursos polares como ameaçados pela Lei de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos, a ESA, e mais tarde, naquele mesmo ano, os grupos processaram o governo dos Estados Unidos por não atender às suas preocupações dentro do prazo exigido pelas regras da ESA. Aí entraram biólogos marinhos em 2007, os biólogos americanos da US Geological Survey, da USGS, usaram a estratégia da chamada ameaça futura, aquela que não existe, que ninguém conhece. Aí eles fizeram várias modelagens, com previsões que 2/3 dos ursos polares do mundo iam desaparecer quando o gelo do mar caísse a 40%, permanecesse por lá por 10 anos.
que não era esperado ocorrer até 2050, mas que aconteceu em 2007, né, se aproveitando daquele evento do Ártico, foi bem conhecido, sendo, né, que isso falhou. Isso falhou, e falhou de modo espetacular, como a própria doutora Crookford, 2017, 2019, e também o Geist, em 2018. Aí, em 2015, a IUCN encomendou outra avaliação. Eles exigiram não apenas que o modelo matemático fosse usado para prever quedas futuras, mas que fatos, ao invés de opiniões, fossem usados. O modelo bayesiano não seria aceitável. Então, a estimativa oficial da população global pela IUCN em 2015 foi de 22 a 31 mil, né? Uma média de 26 mil ursinhos. E o pior é que eles podiam prever para o futuro, né, 2050, que havia 70% de chance de ocorrer queda na população, ou diminuiria 30% ou mais. Né? Eles citaram dois estudos aqui de 2015 e 2016. Mas eles não reconheceram com declínio de 30% para a maioria das contagens da população moderna, nem seria estatisticamente significativo. Né? Além disso, eles subestimaram o fato de que simplesmente presumiram que o gelo marinho no verão continuaria a diminuir de forma linear. Acontece o seguinte, dados da própria doutora, inclusive tem imagens de ursos polares bem gordos, isso a Globo não mostra. Lá em Svalbard, que o número de ursos polares é o maior em 60 anos. Os resultados da pesquisa, que a doutora apresenta, e está no site polarbearscience.com, a notícia recente, agora de 10 de maio, é que a média global em cerca de 30 mil, Crookford 2021, um pouco acima dos 26 mil, mas não por um valor significativo. No entanto, um argumento plausível pode ser feito que esse número provavelmente é maior. Segundo a Crookford, 2017, 2019 e 2020, possivelmente 58 mil. Então, o status desses ursos polares na lista vermelha em 2006 proporcionou, né, empregos para biólogos, aumentou as doações para instituições de caridade, né, aquilo tudo. Né? Agora, o que eles fizeram ali, assim, didaticamente falando, você já tinha essa proteção, esse Tratado Internacional de 73, então, muita coisa, aliás, a maioria das coisas que foram feitas aí, já estavam sendo feitas desde 73. Então, a proteção contra a caça excessiva, isso tem que ter, isso é sério, era o que os ursos precisavam. A maioria das populações ainda está lá se recuperando dessa matança desenfreada que começou há mais de um século. Na realidade, essa matança, né, que é raramente mencionada e ocorreu entre 1890 e 1930, né, com vários estudos, por exemplo, a tese de James Honderick, na verdade, um resumo das colheitas de ursos polares no Canadá, por exemplo, de cerca de 4 mil anos atrás, a 1935. Então, o número de ursos polares capturados por exploradores no Ártico, né, era muito grande. Né? Comerciantes de peles, da Hudson's, da Bay Company, de baleeiros árticos. Então, foram calculados a partir de uma variedade de fontes históricas. Né? Fontes históricas. Então, é provável que você nunca tenha visto essa informação surpreendente antes. As implicações para a biologia são substanciais. Então, você tem isso daí, esses dados que foram estimados por Honderick a partir de informações em jornais publicados. Né?
Tem outros estudos também, outras revisões, que colocam, né, mapas, marcações geograficamente, a parte também de mais detalhes, né, dessa caça desenfreada, e que, infelizmente, isso não é citado como grande fator para essa queda. Né? E depois, quando você tem os tratados, você começa a ter uma subida. Né? Resumidamente falando, é isso daí. Mas o que acontece é o seguinte, né? Em outras palavras, esse negócio de gelo, porque o gelo acabou no verão, ou ficou muito reduzido, isso não foi o fator, porque se fosse o principal fator, a preocupação com a sobrevivência futura dos ursos polares sempre foi previsto com esses baixos níveis de gelo marinho no futuro, e mesmo após 15 anos de gelo marinho, que tem a queda no verão, né, cerca de 40% menos do que em 1979, por exemplo, a gente não viu qualquer efeito em toda a espécie que pode falar foram as mudanças climáticas. Pelo contrário, você teve uma subida. Né? Você tem uma subida considerável. Né? Considerável. Né? Então, o que a gente aprendeu nesses últimos 15 anos, essa subida considerável no número de ursos, né? É que eles precisam de gelo marinho mais ou menos até meados de maio ou junho, né? Até meados de maio ou junho, dependendo ali da latitude, novamente no final do outono, início do inverno e durante o inverno, né? Até o inverno. Então, enquanto houver gelo nesse tempo que eu relatei aqui, os ursos ficam bem. Né? Então, essa ideia total de que o gelo marinho no verão é uma coisa essencial para a sobrevivência do urso polar, foi uma das primeiras suposições feitas por especialistas em ursos polares que se revelaram totalmente erradas. Né? Isso é fácil. Então, até no livro, tem o livro da doutora The Polar Bear Catastrophe That Never Happened. Se os ursos polares realmente precisassem de tanto gelo no verão quanto os biólogos da IUCN evocaram e presumiram em 2006, haveriam menos de 10 mil ursos restantes. Né? Então, simplesmente não aconteceu, né? não ocorreu. Então, é descartada essa hipótese, porque as mudanças climáticas, né, o aquecimento global está afetando o futuro dos ursos polares. Isso é mera bobagem, isso não é conhecimento científico sério. Tá? Para quem tiver curiosidade, eu peguei os dados aqui do Polar Bear Science. Tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui. Olha só. Dei uma olhada aqui, vou jogar aqui a captura de tela. Tá aqui as referências, tá? As referências, a doutora Susan Crookford. Tá? Aqui está o livro dela, The Polar Bear Catastrophe That Never Happened. Né? Aqui tem outros dados também, da parte de concentração de gelo do mar, em 10 de maio de 2021, tá certo? Aqui é a parte do Ártico. Um gráficozinho também com os dados, né? Com os dados da extensão. Aqui os ursos bem gordinhos, né? Estão se alimentando no Svalbard. E é isso. Aqui também mais dados a respeito do Ártico. Aí tem todos os dados de forma bem explicada, bem detalhada. Aqui também tem a parte da matança que ocorreu
entre 1890 e 1930, que é raramente mencionada. Esse site é excelente, o Polar Bear Science, tá? Com a grande zoóloga, a doutora Susan Crookford. Olha, mais uma vez, já dei os parabéns aqui várias vezes para a senhora. Ela é fenomenal, uma pessoa incrível. E realmente, os estudos que ela coloca, seguindo a metodologia científica séria, ela está de parabéns mesmo. Eu aqui do Brasil dou os parabéns para essa grande zoóloga, tá certo? Essa grande contribuição dessa doutora para a biologia, para a zoologia, tá certo? Essa parte dos ursos, ela tá de parabéns, aplausos para os dados divulgados, né? Sempre com muita sensatez, sem alarmismo, seguindo a boa e velha ciência, que infelizmente poucos ainda pregam isso. Forte abraço a todos, fique na paz, fique com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, faça o canal crescer, deixa aquele like bacana e se cuidem durante a pandemia, certo? Quem puder realizar a colaboração, o link está também na descrição, junto com os links, se vocês quiserem ler com mais detalhes o trabalho dessa grande zoóloga, dessa grande cientista. Forte abraço.